O que Thomas Shelby faz para ser um homem calmo e ser silencioso? As leis do sucesso. Você anda por aí reclamando de tudo, dizendo que as pessoas não te entendem, que o mundo é injusto e que ninguém valoriza o que você faz. Mas me diga com sinceridade, quantas vezes você escancarou os seus planos, projetos e até pontos fracos para qualquer um que se dispôs a ouvir? E quantas vezes você se arrependeu profundamente depois, imaginando que teria sido melhor ter ficado calado? Parece duro ouvir isso, mas muita gente prefere soltar tudo o que sente e pensa sem nem avaliar as consequências, para só então chorar o leite derramado. Tá na hora de colocar um ponto final nessa bagunça. Se você quer realmente dar um passo adiante na vida, alcançar seus objetivos e não ficar à mercê dos olhares e julgamentos alheios, comece agora a repensar a forma como fala. Isso mesmo, a forma como você fala pode ser a ruína ou o segredo do seu sucesso. E não estou dizendo para você virar um poste sem expressão. Estou dizendo que existe poder na sua boca, na sua capacidade de segurar o que pensa e de saber a hora exata de se manifestar. Para deixar tudo mais claro, vamos pegar o exemplo de um personagem que domina essa arte como poucos. Thomas Shelby, protagonista da série Peaky Blinders. Ele não é só um rosto bonito num drama de época. Ele encarna uma habilidade que todo mundo que deseja ter sucesso precisa desenvolver. A frieza e a estratégia de ser calmo e silencioso. Se você acha que o mundo te deve alguma coisa, que as pessoas deveriam entender sua transparência e aplaudir sua sinceridade escancarada, abra os olhos. O mundo não dá tapinhas nas suas costas só porque você abriu o coração. Na verdade, muitas vezes, falar demais só faz você perder autoridade, expor fragilidades ou, pior, entregar de bandeja informações que poderiam beneficiá-lo se fossem usadas com mais cuidado. Quantas vezes você desabafou sobre sua vida, compartilhou detalhes importantes do seu trabalho ou dos seus projetos e depois percebeu que aquela pessoa que ouviu tudo não era tão confiável assim? Aí bate aquele desespero. Por que eu abri a boca? Por que não fiquei quieto? E sabe por que você fez isso? Por pura falta de controle. Por não perceber que existe um valor grandioso em segurar a língua, especialmente quando as emoções estão à flor da pele. Você sente raiva, ou ansiedade, ou empolgação, e pronto. Despeja tudo para fora sem filtro, como se isso fosse aliviar sua tensão. Pode até aliviar momentaneamente, mas o estrago que pode acontecer depois é bem grande. Thomas Shelby, ao contrário, sempre observa, escuta e faz perguntas antes de se colocar. Por que será que tanta gente assiste a série e fica impressionada com o jeito dele? Não é só o fato de ser um anti-herói ou de viver tramas de gangsters. O que pega de verdade é que você vê nele uma frieza absurda diante das adversidades. Ele recebe ameaças, enfrenta situações perigosas e, mesmo assim, mantém a compostura. Isso não faz dele um homem sem sentimentos. Faz dele um homem que escolhe com critério quando demonstrar o que sente ou o que planeja. E isso é algo que muitos de nós não aprendemos. A gente vive num mundo que nos estimula a falar, postar, compartilhar, comentar, opinar, reagir. E não sabemos mais a hora de segurar o ímpeto. A consequência é que expomos nossa alma e muitas vezes nem paramos para perceber que as pessoas ao redor podem usar isso contra nós. Então, se você quiser ter um pingo de vantagem em meio a tanta competitividade, comece a repensar agora mesmo esse hábito de sair por aí contando tudo o que se passa na sua vida. E não venha com aquele papo de que eu sou assim, não consigo me calar, porque isso é desculpa de quem não quer evoluir. Se você admira Thomas Shelby pela postura implacável, por que não aprende a ser um pouquinho como ele e segura a sua língua? Vamos lá, você provavelmente já ouviu. Quem fala demais acaba falando bobagem. Pois é, na hora de negociar, na hora de lidar com conflitos, ou até mesmo de articular uma promoção no trabalho, abrir o bico sem estratégia pode te levar a falar mais do que convém. E isso é tudo o que seu inimigo ou concorrente espera de você.
Quando você fala sem filtrar, entrega informações que podem ser cruciais para alguém que está de olho nas suas fraquezas. Thomas Shelby costuma se colocar em um nível de mistério que instiga os outros e os faz falarem mais, enquanto ele se reserva e observa. É aqui que está a chave da coisa toda. Quem fala menos, ouve mais. E quem ouve mais, ganha vantagem, porque capta informações que podem fazer toda a diferença na hora de dar o próximo passo. Muitas vezes você acha que está se abrindo para criar intimidade, mas na real só está se empolgando sem medir as consequências. A pessoa que está te ouvindo nem sempre tem boa intenção. Pode ser que ela guarde cada palavra sua para, lá na frente, usá-las para te desestabilizar. Ou talvez não use para nada grave, mas passa a te olhar com outros olhos, interpretando sua fala como um sinal de fraqueza ou vulnerabilidade. Daí depois você fica frustrado, se perguntando onde foi que errou. Errou justamente em não segurar sua ansiedade na hora de falar. O mesmo vale para momentos de raiva. Você se exalta, perde a paciência, fala o que não deve, ofende pessoas e quando cai em si, vê que deveria ter ficado quieto. Às vezes, 1 minuto de silêncio pouparia semanas de encrenca. É ou não é verdade? Outra coisa importante que Thomas Shelby deixa muito clara: ele só confia em quem realmente prova fidelidade. Ele não sai escancarando o que vai fazer, nem contando seus traumas a cada amigo que cruza seu caminho. E você precisa aprender essa lição de forma urgente. Se você ainda não percebeu, deixar todo mundo ter acesso às suas dores e objetivos é um bilhete de passagem para o fracasso. Muita gente finge empatia, finge se importar, mas lá no fundo está apenas coletando informações para julgar, menosprezar ou até boicotar os seus passos. Selecionar as pessoas certas para compartilhar segredos e anseios não é opção, é questão de sobrevivência neste mundo caótico. Não confunda sinceridade com ingenuidade. Ser sincero não significa ser um livro aberto a cada pergunta que te fazem. Significa ser verdadeiro quando decide falar, mas tendo a sabedoria de calar quando o contexto não é propício. Ficar falando e falando, na esperança de que isso mostre o quão puro você é, não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a acumular decepções. Talvez você pense que manter a calma é sinal de passividade, de quem não tem forças para lutar, mas está completamente enganado. A calma é exatamente o oposto disso. Ela demonstra maturidade e poder de reação. Quando a pressão vem, quando tudo está dando errado, o que acontece se você se desespera? Você parte para a gritaria, fala o que não deve, age por impulso e depois percebe que só complicou ainda mais as coisas. Já quando você respira fundo, avalia a situação e controla a própria mente, você encontra soluções com mais facilidade e evita expor seus pontos fracos num rompante de raiva. Thomas Shelby, ao manter a frieza, consegue escutar o inimigo e, assim, descobrir pontos de vulnerabilidade do outro. Enquanto isso, o adversário, na ânsia de mostrar poder, despeja informações que não deveria. E olha só quem sai ganhando no final. Então, meu caro, se você quer realmente ter sucesso em qualquer área da sua vida, aprenda a dar esse passo atrás, a não se entregar à emoção por impulso. Não é ser sem sentimento, é saber dosar a hora certa de falar e calar. Talvez você também use a desculpa de que falar o que sente é saudável e que engolir palavras faz mal. Tem um fundo de verdade aí. É bom ter alguém de confiança com quem você possa se abrir. Mas esse alguém de confiança não é qualquer colega de bar, não é qualquer pessoa que te ouve no ônibus, não é qualquer conhecido do trabalho que se mostra simpático. É preciso ter critério para não transformar seu desabafo em desastre. Um dos grandes méritos de Thomas Shelby é a habilidade de escolher a quem se revelar. Ele não é um robô sem sentimentos, mas sabe identificar quando e com quem desabafar. E geralmente o faz em ambientes e situações em que não corre o risco de fornecer munição para seus inimigos. Você, por outro lado, talvez ainda não tenha aprendido a filtrar os ambientes e as pessoas.
e depois se questiona por que diabos certas pessoas sabem tanto de você e usam essas informações a seu favor. Sabe por quê? Porque você ofereceu de bandeja. Existe ainda o lado de quem se acha herói por falar tudo, como se jogar seus planos no ar fosse uma demonstração de coragem. Na verdade, às vezes é uma demonstração de insegurança. Você fala tudo para ver se recebe aprovação, para ver se as pessoas endossam sua vontade. E ao fazer isso, está assinando embaixo da sua própria falta de autonomia. Thomas Shelby se basta. Ele não precisa da aprovação de ninguém para seguir seus planos. E quando decide dividi-los, é porque isso faz parte de uma estratégia, não para matar uma ansiedade de ser aceito. Será que você não se encaixa um pouco nessa descrição? De querer dividir seus projetos e sonhos com todo mundo para testar se eles acham sua ideia boa? Reflita seriamente sobre isso. A validação externa não deve ser o critério principal para que você confie na sua própria visão. Outra questão: se manter calmo e silencioso não se constrói em 2 dias. Você precisa primeiro se conhecer. Conhecer o que te tira do sério, o que te faz perder a razão, o que te leva a falar sem pensar. Sem esse mapeamento interno, é impossível tomar as rédeas das suas reações. Thomas Shelby, apesar de ter traumas e ter vivido a guerra, sabe muito bem como controlar o que sente na frente dos outros. Não significa que ele não sofra ou não se abale, mas ele não oferece esse abalo como fraqueza a quem pode explorá-lo. Você precisa fazer o mesmo. Quando algo te perturbar profundamente, antes de sair falando tudo, pause. Busque um lugar mais calmo. Faça uma caminhada, escreva num caderno qualquer coisa que não seja despejar o problema em quem não deve. Essa é a grande diferença entre quem perde a cabeça e quem segue firme. Por fim, entenda de uma vez por todas: não existe caminho de sucesso sem autocontrole. Você pode até conquistar alguma coisa, mas vai viver derrapando se não tiver domínio sobre o que fala. E quando falo sucesso, não me refiro apenas a dinheiro ou status. Pode ser sucesso em um relacionamento, sucesso nos estudos ou em qualquer projeto de vida. Em todos os casos, se você não sabe dosar suas palavras, vai arrumar confusão, vai se sabotar, vai criar inimigos gratuitos e só descobrir tarde demais a besteira que fez. Então, se você quer evoluir, pare de procurar justificativas para a sua tagarelice descontrolada. Thomas Shelby é apenas uma inspiração, mas se até um personagem fictício consegue demonstrar a força do silêncio e da calma, por que você, que é real, não pode? É só querer. Chega de deixar a emoção controlar a sua língua. Chega de falar o que não deve e depois ter que correr atrás do prejuízo. Cresça, assuma responsabilidades e entenda que, em muitas situações, o silêncio é a sua melhor resposta. Não se trata de ser omisso, mas de ser inteligente. Mude agora esse hábito de ficar abrindo a boca a todo instante. Exercite-se em guardar para si aquilo que não precisa ser dito. Poupe-se de explicar, justificar e desabafar quando não há real necessidade nem pessoas confiáveis por perto. E principalmente, pare de achar que todo mundo quer seu bem. Aprenda com Thomas Shelby. Manter-se calmo é ter o controle do seu pensamento. Manter-se em silêncio é ter o domínio do seu território. E se você não aplicar isso, não culpe mais o mundo pela sua falta de sorte. A culpa pode estar na sua falta de estratégia ao falar. Às vezes, basta fechar a boca para começar a vencer. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se, isso ajuda muito e não custa nada, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.